São 11 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Para você que está ligado aí nas redes sociais do Jornal da Manhã, a gente está conversando agora aqui com o capitão Marçal, do Corpo de Bombeiros. E, capitão, será que tem fim essa novela do Bento de Abreu, Sampaio Vidal? Qual é o posicionamento, a palavra final do Corpo de Bombeiros em relação ao laudo, a vistoria que vocês realizaram durante todo esse tempo? O MAC está liberado, não está liberado? Para quantos torcedores? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, a gente quer deixar bem claro que não é questão de liberar ou não. É questão da segurança da população, dos torcedores, dos jogadores, dos visitantes, de quem frequenta o estádio aqui em Bento de Abreu. Segunda coisa, foi montada uma comissão técnica com alguns oficiais para analisarem o estádio, analisarem as medidas de segurança, analisarem os caminhamentos, as saídas de emergência. E essa comissão técnica, ela emitiu um termo de autorização aí que é parecido com a DCB. Então o estádio foi liberado. Certo. Na totalidade? A totalidade ele foi dividido por setores. Nessa comissão técnica foi feito um estudo e para cada determinado, vamos colocar assim, local do estádio, vestiário, arquibancada, foi delimitada a quantidade de pessoas, o que vai constar nessa comissão técnica, nesse parecer e conclusão dessa comissão, que já está à disposição aí dos responsáveis pelo estádio. O senhor pode adiantar para a gente, por exemplo, para torcedor, quantos torcedores nós vamos poder e qual setor que está liberado? Com precisão eu não vou poder falar, mas está em torno, provisoriamente, por enquanto. Por que eu estou falando isso? Porque depende dos ajustes. Conforme for sendo feitos os ajustes, as saídas de emergência, as adequações necessárias, as exigências técnicas, vai sendo liberada uma quantidade. Hoje, o que está no documento lá na conclusão, está em torno de 300 torcedores com torcida única. Apenas o Tobogã 2? No caso, eu não saberei aqui de imediato explicar o local exato que será liberado. O que eu sei é que nessa conclusão, nesse termo, nesse parecer dessa comissão, que foram com 3 oficiais, inclusive 2 oficiais do Corpo de Bombeiros de outra unidade, de outra região, que não é daqui de Marília, vieram, fizeram todo um laudo, um parecer, e aí estipularam lá vamos colocar assim, nesse resultado, nessa conclusão, Sim, qual local estaria liberado e o que eles teriam que ser feito e o prazo que teria que ser feito, e conforme fosse sendo feito, iria sendo liberado. Então ali o Tobogã 2 cabe 2.700 pessoas. Foram liberadas 300 pessoas. Por essas 300 pessoas não correm risco, capitão? Volto a dizer, eu não sei qual é o local exato que foi liberado. O que eu sei que foi liberado para 300 pessoas e com certeza essas 300 pessoas vão ser atendidas com as medidas de segurança que hoje existem. Porque senão não haveria liberação. torcida única. Torcida única. Então o torcedor linense nem precisa se deslocar para cá, que não vai conseguir assistir o jogo. Sim, nesse termo que foi emitido por essa comissão e com ajuste provavelmente com os responsáveis aqui do estádio, do clube, foi colocado torcida única até mesmo para fins de segurança e esse delimitado por enquanto esse número. Por que eu falo por enquanto? Porque também foi acertado, que é um termo de autorização para as adequações, é como se fosse um TAC. E aí conforme for acertando as medidas, as exigências técnicas, outros locais aí poderão ser liberados. Existe um prazo, por exemplo, para que o Marília cumpra essas exigências de alteração, de melhorias dentro do estádio, para que seja aumentado o número de torcedores e a liberação? O prazo é o do próprio MAC. O próprio MAC. Conforme ele for fazendo as exigências técnicas, as adequações, ele aciona o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vem e faz a vistoria e aí vai ocorrendo aí a atualização do que está acontecendo. Mas, digamos assim, a segunda rodada o Marília joga fora de casa, na terceira rodada que volta a jogar aqui no Bento de Abreu. Conforme, de repente, fez mais alguma melhoria, existe a possibilidade de liberar mais torcedores. Sim, essa possibilidade existe, desde que se adequem às normas e às exigências que foi colocada nesse parecer dessa comissão técnica e haja uma vistoria prévia do Corpo de Bombeiros. Tudo isso visando a segurança dos torcedores e de quem aqui frequenta. Em relação à cabine de imprensa, o pessoal da imprensa tem perguntado, está questionando porque havia um problema em relação ao tamanho do corredor e isso não foi, a gente nota e a gente percebe, já sabe que não foi melhorado. Está liberada a cabine de imprensa ou como é que vai funcionar? Nessa comissão técnica também foi analisado isso aí, pelo que eu vi lá na conclusão, no parecer deles, e foi liberado também uma quantidade mínima de pessoas da parte de imprensa devido a esse corredor que você está falando. Então tem uma quantidade lá também. Como será fiscalizada essa situação de número de torcedores, de imprensa, nos vestiários também? O controle de acesso de público e de visitantes aqui cabe ao responsável pelo uso e pelo jogo, controlar. Inclusive, provavelmente vai ter um número de ingressos limitados, provavelmente vai ter um acesso mais restrito, controlado. Isso aí cabe ao responsável controlar. Tá
certo. Tá aí, então, o que mais uma pergunta? Então, assim, por exemplo, fala cabine, vestiário, quais são as adequações que estão sendo exigidas para liberar aí o estádio em toda a sua capacidade? As exigências é de acordo com o decreto 63.911/19. Eles vão desde caminhamento máximo, saídas de emergência, adequações de alguns sistemas de hidrantes, iluminação. Então são vários, dependendo do setor, não tem como eu elencar. Eu teria que pegar o projeto e falar, ó, aqui está precisando isso, aqui está precisando aquilo. Porém, o que eu posso falar, a principal, vamos colocar assim, o que está dando a diminuição e a quantidade de população é o que? Saída de emergência, caminhamento máximo permitido para se atingir um ponto de segurança, que é o principal que pode causar maior risco. Bem? Tá certo. Tá aí então o capitão Marçal, do Corpo de Bombeiros, explicando pra gente aqui, uma coletiva aqui dentro do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, explicando e dando a palavra final. Então tá decidido. Laudo do bombeiro, tá aí o termo de ajustamento, né? Um termo de compromisso, que fica firmado então 300. Estão liberados apenas 300 torcedores para a partida de estreia do Marília Atlético Clube, torcida única, amanhã às 19h30 aqui no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Palavra final do Corpo de Bombeiros. Falou o capitão Marçal. 300 torcedores no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Amanhã, torcida única e apenas alguns órgãos de imprensa poderão trabalhar nas cabines aqui também do Bento de Abreu Sampaio Vidal. A gente, é lógico, vai repercutir essa matéria com o pessoal do Marília Atlético Clube. Inclusive, a gente vai ver se chega aqui, se tem alguém do Marília Atlético Clube aqui para falar com a gente também, para saber sobre essa decisão do Corpo de Bombeiros. Olha aí, a gente está vendo o pessoal aqui da imprensa também chegando. Diretor de futebol do Marília Atlético Clube, diretor executivo do Marília. Diegão, você pode dar uma palavrinha com a gente aqui? Nós estamos ao vivo no Jornal da Manhã. O Diego, que é diretor administrativo do Marília Atlético Clube, agora sabendo do posicionamento final, Diego, em relação ao Bombeiros, torcida única, isso você acha que interfere no trabalho do Marília Atlético Clube? Como é que vocês do MAC estão analisando essa decisão? Sim, sinceramente, a gente está bem aliviado, né? Só o fato de não ter WO, a gente está muito aliviado, porque o risco era muito grande de não acontecer o jogo. Por conta de Marília ser debutante na divisão, a gente tem que mandar no nosso estádio o primeiro jogo quando sobe. E a gente sabe do esforço que foi feito por parte da nossa diretoria, do Alisson, do Daniel, para que seja liberado, por mais que é muito ruim essa quantidade mínima de pessoas liberadas no estádio, para a gente é um alívio. Financeiramente isso também complica a situação do MAC, né? Por incrível que pareça, isso que a gente está menos pensando. A gente queria que tivesse o jogo, já que eles queriam liberar somente o Tobogã 2, com capacidade total, que é cerca de 2.800 pessoas. Mas foi para 300, menos mal. Agora a gente já está trabalhando para que seja liberado o próximo jogo contra o Batatais, a capacidade máxima na Batatais não, contra o Primavera aqui, capacidade máxima daquele tobogã. Você que tem um contato maior aí com o pessoal da parte também das obras do Marília Atlético Clube aí, da administração, você acredita que até o segundo jogo em casa do Marília Atlético Clube seja possível já ter essa totalidade do Tobogã 2? Então, ali? O nosso planejamento é esse, né? Ter completo acesso e liberdade total para o público todo. E aí a gente vai já fazer as obras naquele outro tobogã. Qual que é a parte mais difícil? O que você acha que vai ser mais complicado para o Marília cumprir todas as exigências do bombeiro? É uma obra muito grande, né? É muito trabalhoso. As exigências que eles foram solicitadas para a gente não são obras que dá para fazer em 3, 4 dias ou uma semana. Algumas vão demorar um bom tempo para ser realizada. Mas a gente está trabalhando com a hipótese de liberar o tobogã para ter cerca de 9.000 pessoas liberadas no estádio. Tá certo. Obrigado, viu? Tá aí, então, o Diego Copes. A gente continua aqui acompanhando toda essa situação do Marília Atlético Clube aqui no Bento de Abreu Sampaio Vidal, né? E essa entrevista coletiva do capitão Marçal, do Corpo de Bombeiros, aqui no Bento de Abreu. Então tá liberado, mais uma vez a gente repete, apenas 300 torcedores aqui no Marília Atlético Clube para a partida de estreia do MAC no Campeonato Paulista da Série A3, amanhã às 19h30 contra o Linense, torcida única. Pessoal de Lins, então,
está descartada a possibilidade. Torcida única, só torcida do MAC, 300 torcedores aqui no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Cobertura completa sobre esse assunto, é claro, e sobre a estreia do Marília Atlético Clube no Jornal da Manhã deste sábado. Norton Emerson ao vivo. Para o Jornal da Manhã, é notícia o tempo todo.